Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula da eletiva de práticas laboratoriais de matemática. Hoje a gente vai estudar alguns conceitos aqui sobre retas, angulações e a ideia da área de uma região retangular, utilizando também como recurso o xadrez, né, o tabuleiro de xadrez. E também hoje nós vamos usar um simulador de matemática para demonstrar a ideia de área. Começamos aqui com as retas paralelas e perpendiculares. Olha só, gente. O que é que são retas paralelas, né? Qual é o modelo de retas paralelas? Elas aparecem dessa forma aqui, ó. Como essas duas que vocês estão vendo aqui, ó. São todas duas na horizontal, certo? A distância sempre de qualquer ponto de uma para qualquer ponto da outra é a mesma. Não poderia vir, por exemplo, uma assim e outra assim, ó. Não pode, tem que vir todas duas, uma paralela à outra em linha reta. Aqui é um outro modelo, ó. Tá vendo? A distância de qualquer ponto dessa reta para essa outra sempre vai ser a mesma. Sempre será a mesma. Elas estão em linha reta com uma inclinação, mas aparecem paralelas uma à outra. Podem vir também nessa outra posição que vocês estão vendo aqui, essa terceira posição, ó, na posição vertical. Aqui elas estão aparecendo, né, na posição vertical em pé, aqui inclinada na diagonal e aqui na horizontal. Vamos para as retas perpendiculares. Aqui eu coloquei 3 modelos aqui para vocês, ó. Vem uma na vertical e a outra na horizontal, formando entre elas um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, certo? Não poderia vir assim, por exemplo, uma assim e outra assim, ó, mais aberta. Não, tem que formar um ângulo de 90 graus. Tem que vir uma reta na vertical e outra na horizontal, formando esse ângulo de 90 graus aqui. Esse outro modelo aqui, ó, com essas duas, acontece o mesmo, só estão em posições diferentes, ó. Uma reta aqui, o ângulo de 90 graus, que eu coloquei aqui para vocês agora. Essa reta aqui, ó, está na vertical e essa outra na horizontal, formando entre elas um ângulo reto. Essa outra aqui no formato de cruz, a mesma coisa, ó. Vertical, horizontal, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto entre elas. Então, essas retas, elas são chamadas de perpendiculares. Ó, aqui no xadrez, no tabuleiro de xadrez, a gente tem aqui algumas peças. Nós temos a dama, que tá aqui. Nós temos aqui o rei. Nós temos 2 bispos e a gente tem a torre, né? E os movimentos dessas peças podem formar também retas paralelas ou retas perpendiculares. Por exemplo, a dama, que ela pode se movimentar em várias direções diferentes. Se ela fizer esse movimento que tá aqui, ó, e o bispo, esse movimento que tá aqui com essa linha vermelha, nessa linha vermelha, esses 2 movimentos aqui estão formando 2 retas paralelas no tabuleiro de xadrez, ok? A torre ela só se movimenta assim, ó, só se movimenta na horizontal e vertical, horizontal e vertical. Essas 2 retas, ela fazendo a torre, esse movimento aqui, esses 2 movimentos, que estão destacados com essas 2 linhas verdes, né? Tá formando aí 2 retas perpendiculares, ó. Uma na horizontal
e uma na vertical, formando aqui um ângulo reto, certo? Vocês conseguem perceber isso aqui, né? Outra coisa também que a gente consegue notar, além das retas paralelas e das retas perpendiculares, a gente pode perceber outra coisa. Sim, eu tô conseguindo ver outras retas paralelas aqui também, ó. Esse movimento da torre e esse movimento da dama, que ela também pode se movimentar na horizontal, ó. Essa reta e essa são paralelas, ok? Então, o que a gente pode demonstrar aqui também são as angulações, os ângulos que podem ser formados aqui entre esses movimentos aqui dessas retas. Ó, aqui eu já tinha dito, né, que essas duas são perpendiculares, portanto, forma esse ângulo de 90 graus aqui, entre elas, certo? Quando eu tenho uma reta vertical e outra horizontal assim, ó, nós temos um ângulo de 90 graus. Se a reta ela vier, o movimento vier sozinho, formando só uma reta única, nesse formato aqui, o ângulo de abertura aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. Esse ângulo, que representa meia volta. Se você tem um círculo completo, essa volta completa aqui, ó, em torno desse círculo, tem 360 graus. Portanto, a metade de uma volta, ó, a metade é 180, que é justamente esse ângulo de abertura que eu mostrei aqui para vocês, ó, 180 graus, certo? E a metade de 180 é qual? É 90. Ó, o ângulo de 90 graus aqui, ó, quando eu tenho uma reta horizontal e outra vertical. E nesses movimentos que a gente está observando aqui no tabuleiro, a gente consegue ver algumas situações como essas, ó. Veja só, esse movimento aqui, ó, da dama, a dama mostra mais com a dama, porque a dama ela pode se movimentar em várias direções diferentes. Ó, esse movimento dela aqui, ó, com esse aqui, forma um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Certo? E aí, dentro desse movimento aqui, que é o ângulo de 90 graus, tem o rei que ele pode se movimentar para cá, certo? E fazendo esse movimento aqui, o rei, ele tá cortando aqui o ângulo de 90 graus no meio, certo? Então, se ele corta o ângulo de 90 graus no meio, esses ângulos que ficaram um para cá e outro para cá vão medir quanto? Olha só. Aqui eu tenho, vamos ver aqui. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, certo? Se eu coloco uma reta aqui cortando esse ângulo no meio, então, eu vou ter um ângulo de 45 aqui, porque é a metade, né, de 90. E aqui pra cima também, o outro de 45, se for cortado exatamente aqui no meio, certo? Pronto, a gente viu aqui, ó, um outro movimento aqui, ó, da dama. Aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus novamente. E ela se movimentando para cá também, ó, que corta esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, que é onde a gente vai ter 45 e 45, né? Se fosse o movimento do cavalo, ó, o cavalo, ele se movimenta em forma de L, né? O movimento do cavalo é assim, ele se movimenta em formato de L. E um L é justamente uma reta vertical e uma horizontal, que forma um ângulo de 45 graus. Aliás, 90 graus, né? O L vai formar um ângulo de 90 graus. Vamos aqui mais para frente aqui falar um pouquinho sobre a questão da área. Se a gente observar no tabuleiro de xadrez, as casas aqui do tabuleiro, ó, essas casas aqui, 1, 2, 3, 4, que ao todo são 64, né? Casas aqui no tabuleiro, são quadrados,
né? E todo quadrado também é um retângulo, porque possui 4 ângulos retos, certo? E aí a gente vai ver a questão da demonstração da área, né? Que seria calcular a área de uma figura plana dentro de um tabuleiro de xadrez, por exemplo, utilizando o tabuleiro de xadrez. Aqui a gente tem a fórmula para se calcular a área de uma região retangular. Nós temos um retângulo aqui desenhado. Vamos dizer que esse retângulo tivesse aqui 5 centímetros de base e 3 centímetros de largura, ou altura, que é a mesma coisa. Aqui, ó, a fórmula é área igual a base vezes a altura. Esse B e esse H é base e altura. Então, para encontrar o valor da área, o que é a área? É a medida de toda essa região aqui, ó, que está ocupando esse espaço do retângulo aqui nesse local. Quanto mede toda essa região, dependendo da unidade de medida, aqui no caso é centímetro, em centímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados tem nesse espaço desse retângulo? Isso é área. Se fosse em metros, seria quantos metros quadrados vai ter nessa região. Então, aqui eu disse que era 3, aliás, 5 e 3, né? Então, bastava multiplicar. A área vai ser base 5 vezes a altura 3, a área igual a 15. Se for metros, metros quadrados. Se for centímetro, centímetro quadrado, certo? Se aqui a gente tivesse se aqui fosse um quadradozinho, que pode ser também um retângulo com 1 centímetro aqui e 1 aqui, a área ia ser 1, porque 1 vezes 1 é 1. 1 centímetro quadrado. Então, significa que cada quadradinho era 1 centímetro quadrado de área. E aqui no tabuleiro, se a gente fosse pegar a questão do tabuleiro do xadrez e fosse observar isso aqui, então, dizendo, considerando que cada quadradinho desse tivesse 1 centímetro quadrado de área, a área total desse tabuleiro seria a quantidade de quadrinhos que tem aqui, que são 64. Então, seriam 64 centímetros quadrados de área. Vou demonstrar aqui para vocês mais um pouco sobre as áreas usando um simulador. A gente vai usar aqui um simulador de ensino para que vocês possam, simulador de área, ó. Aí aqui a gente tem, esse simulador chama-se construtor de área, certo? E aí, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer, ó. Por exemplo, eu vou colocando os quadrinhos aqui, ó. Observe que cada quadrinho desse, cada lado mede 1 centímetro. Então, significa dizer que a área desse quadrinho, toda a área, toda essa região ocupada pelo quadrinho é 1 centímetro quadrado. É a medida da área dele. Então, quanto mais quadrinhos eu colocar aqui, mais essa área vai aumentar. E contando os quadrinhos, a gente vai ter o valor da área, certo? Ó, pode observar aqui em cima, que aqui tá mostrando a área e o perímetro. Só que a gente vai se deter só a questão da área. Observe que já tem o valor da área ali, que é 2, ó, dizendo que é 2. Por quê? Porque são 2 quadrinhos, certo? Essa parte aqui tem 2 centímetros e essa tem 1. 1 vezes 2 é 2. Ou simplesmente contar os quadrinhos ali, que nós temos 2 quadrinhos. Então, a área é 2. Aí, se eu colocar mais quadrinhos lá, esse valor da área vai aumentando, né? Ó, a área já tá aparecendo aqui, ó, o valor da área já tá aparecendo aqui, que é 6, ó. Pode olhar aqui dentro desse quadrado aqui, ó, 6. Porque 2 vezes 3 é 6, base vezes a altura. Ou simplesmente conta quantos quadrinhos tem lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. Então, a área é 6, ok? E se eu colocar mais quadrinhos aqui, eu poderia formar
uma outra figura diferente, não só com quadrinhos. Vamos dizer que eu passasse uma reta aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Uma reta aqui e outra aqui. Aí eu quero saber a medida dessa área aqui, ó, dessa figura aqui. Não sei se vocês conseguiram ver direitinho. Então, como é que a gente vai fazer? Não é só contar os quadrinhos. Então, eu conto aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ali em cima, eu não tenho todos os quadrinhos, eu tenho só uma parte do quadrinho. Como é que eu vou saber? O restante que tá faltando, para eu saber o valor da área, né? Ó, se eu tenho um quadrado aqui, e eu sei que a área dele é 1, e eu divido ele no meio aqui, ó, em duas partes, então, um pedaço desse é 0,5, que é a metade de 1, e o outro pedaço também é 0,5. Então, o que vai acontecer lá, né? É o que vai acontecer aqui nessa nossa figura, certo? Eu já tinha contado ali quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metade de um lá em cima com a metade do outro faz mais 1, fica 7. Então, dessa figura que eu formei aqui com essa parte azul, eu teria uma área de 7 centímetros quadrados, considerando essa unidade de medida. Certo, gente? E aqui a gente pode ir formando várias áreas diferentes, né? A gente pode formar várias figuras, só que essas figuras aqui nesse simulador só aparecem em formato de retângulo, que na verdade é o que a gente tá querendo aqui mesmo, né? E aí é só contar a quantidade de quadrinhos lá, ó, para saber as medidas. Se for uma figura que não tiver o quadrinho completo, tiver um corte no meio, é você saber que a área vai ser a metade do quadrinho. Se o quadrinho é 1, a metade é 0,5, e aí vai somando até encontrar a área total. A gente vai voltar aqui. Pronto, já fiz a demonstração com o simulador. Espero ter ajudado nessa aula, gente. E esses cálculos de área podem aparecer aqui no tabuleiro de xadrez também, um desenho aqui formado dentro do tabuleiro, semelhante àqueles que eu mostrei no simulador lá, para você encontrar a área da figura aqui no tabuleiro de xadrez, de uma região retangular, já que o xadrez é formado por casas retangulares, certo? Espero ter ajudado e até a próxima aula.